Psicólogos na reconexão do casal após a chegada dos filhos. O tema de hoje da nossa live é como ajudar os casais a manter a conexão após a chegada dos filhos. A manter, a ter, a resgatar, a ressuscitar. A gente pode usar alguns verbos. E para começar o tema de hoje, eu quero contextualizar com um termo que eu tenho trazido muito, falado muito, que é o termo baby clash, que é um termo mais usado por alguns psicólogos franceses, né? Na literatura francesa, em algumas pesquisas, eu achei esse termo. Também não conhecia, foi através dos meus estudos sobre esse universo aí dos casais com filhos. E baby clash quer dizer ruptura do bebê. Como assim, né? Ruptura do bebê. O baby clash é um termo que se refere ao conflito e à tensão que surgem entre os casais após a chegada dos filhos. E aí, traduzindo, né, ele é do casal romântico para o surgimento do casal parental. Esse fenômeno, ele é marcado, caracterizado por uma série de mudanças. Num primeiro momento, é fácil a gente pensar nessas mudanças. A gente consegue imaginar, ou acha que consegue imaginar. Porém, eu digo sempre que o buraco é bem mais embaixo, né? As mudanças físicas, as mudanças psicológicas, as mudanças da dinâmica, da rotina, as mudanças da vida, as demandas que mudam. Esse período, ele é repleto de tantos ajustes que quando a gente fala baby clash, né, eu estou apontando para este lugar, tá? E aí eu tenho um fato curioso, né, que eu vou trazer hoje na live aqui para vocês, que eu descobri através, assim, eu fuço tudo, né? Eu vivo fuçando, estudando, adoro livro. E existe um autor, um psicólogo, ele é francês, acho que é Londres, e Ele Masters, tá? Ele foi, na verdade, um sociólogo também, que tem uma escrita grande na sociologia, e ele, lá em 1900 e bolinha, falou sobre essa transição da parentalidade. Eu tentei descobrir, né, se realmente ele foi a primeira pessoa a usar esse termo, e ele, lá atrás, ele começou com essas pesquisas, falando de todo esse estresse que surge com a chegada do filho. O evento estressante, né, o aumento dos conflitos, as tensões no relacionamento. Ele destaca, né, nas pesquisas, já lá atrás, as novas responsabilidades parentais, eu fiz uma colinha aqui, a diminuição da satisfação conjugal, tudo isso apontando para esse estresse. Só que lá atrás, as pesquisas dele não foram muito bem aceitas. Pelo tipo de pesquisa, pelas questões da ciência, mas também porque os índices eram muito altos. E aí, imagine, em 1900, eu acho que é 54, alguém, né, com toda a estrutura familiar que a gente tem, com todo o lugar que da família, chegar alguém dizendo que fez estudos e dizer que o relacionamento, depois que os filhos chegam, dá BO, é um problema. Não foram aceitas pesquisas. E depois, um novo pesquisador nos Estados Unidos começou a desenvolver outras pesquisas muito grandes, é o Goldman, em 1984, mais ou menos, e começou a validar isso tudo que nós estamos trazendo aqui hoje. Mas, assim, mesmo com as pesquisas começando,
mesmo com as descobertas de outras pesquisas na década de 80. Eu tive muita e tenho muita dificuldade de encontrar conteúdo aqui no Brasil, conteúdo prático, conteúdo voltado com uma metodologia para falar sobre tudo isso. E a gente precisa entender tudo isso para poder pensar nas intervenções como psicólogos, né? Compreender essa fase do baby clash, compreender essa dinâmica que acontece é um dos elementos para que a gente possa intervir. Você também. Porque eu ensino psicólogos a se tornarem referência no atendimento de casais após a chegada dos filhos. Então, para você se tornar referência em algo, você precisa entender desse algo. Você precisa de conhecimento. Mas isso, eu digo que é só uma parte da brincadeira. Tem uma dinâmica, né, no meio desses estudos, né, a dinâmica de desconexão parental no baby clash. E essa dinâmica, né, eu fui entendendo ela, né, por que ela acontece, como proteger, como é que os casais podem se proteger delas, como eles podem resgatar, né, para que eles não vão pro buraco, né, da desconexão, claro, com a orientação nossa. Então, uma das coisas que eu preparei aqui hoje, né, que eu fiquei pensando, o que eu vou comunicar, né, porque esse tema, ele vai abrindo e quando eu olho, eu estou falando demais. A primeira coisa, assim, no lugar, né, como psicólogo, eu preciso entender, mas entender não racionalmente, né, entender do ponto de vista, inclusive, científico, o que acontece dentro desse sistema, que eles vão se desconectando. Porque quando eu entendo, eu também consigo identificar, diagnosticar e intervir. E uma primeira etapa, quando a gente recebe um casal que está nesse lugar, é quando a gente consegue normalizar para eles que o que eles estão passando, muitos passam. Eles não são os únicos. Só que tem uma boa notícia ou uma má, na verdade. Muitas vezes o casal não chega com este problema tão explícito. Toda essa questão, que eu vou entrar aqui um pouquinho agora, do baby clash, ela vem, eu digo que vem camuflada de chantilly, né? Porque a gente olha e acredita que o problema é outro, ou eles acreditam. E às vezes já passaram 3, 4 anos e eles não conseguem enxergar que tem algo que foi desencadeado aqui, que esse mecanismo, ele é desencadeado ali, ó, nos 2 a 3 primeiros anos. E eles já estão empurrando com a barriga há tanto tempo que quando chegam no consultório, né, quando a gente vai atender, parece que o problema é uma falta de dinheiro, ou uma briga mais séria que tiveram, ou uma bebida que, né, que alguém está mais envolvido com a bebida, enfim. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, essa escuta, e sempre que tenho casal com filho, eu vou olhar e ter alguns lugares que eu preciso olhar e investigar. E isso vai clareando ali na prática. Então, eu falo sempre aqui, né, de entender a expectativa e a realidade desse casal. Entender como foi a chegada desse filho nesse sistema. Entender, quando eu falo de expectativa e realidade, eu quero também falar sobre o quanto hoje, né, os casais decidem ter filho, mas eles não estão disponíveis para serem pais. Isso é forte, porque a vida está tão corrida, demandando tanto,
que tudo que eles queriam era continuar sendo filhos. Porém, acabam tomando, às vezes, a decisão de ser pai e eles não estão preparados ou com uma disponibilidade interna de tudo que isso vai implicar na vida de cada um e na relação conjugal. Isso é um fator muito estressante, porque quando se depara com a realidade, não tem para onde correr. E aí, assim, aliado a tudo isso, né, eu quero trazer a palavra aqui, estresse, porque um dos elementos muito fortes da minha metodologia tem por trás toda a reorganização emocional por causa desse estresse que está acontecendo ali. O estresse, né? Você que está me ouvindo aí, que é psicólogo, sabe que é algo que dispara em nós o mecanismo de luta ou fuga, né? Vou falar assim, bem superficial. E aí, luta ou fuga? Vamos lá, você aí que é mamãe, eu vou olhar para as mamães, tá? Mas os pais também. Existe alguma possibilidade de eu fugir? Alguns, né? A gente sabe que na maternidade é bem comum a depressão, né? O baby blue, as crises de ansiedade, mas que não deixa de ser uma forma também de não estar dando conta de lidar com aquilo ali. Mas aqui, olhando para o bebê, de um modo geral, a gente não cogita a possibilidade de fugir diante de todos os fatores estressantes que estão acontecendo, como privação de sono, a exaustão física e emocional, as demandas que o bebê tem, né, que dão, as inseguranças, porque é tudo novo, é uma vida que chega ali. E eu sou mamãe, passei por isso, mas quero também contextualizar aqui para você que está me assistindo, que é psi e que não tem filho. Você não precisa ter filho para poder ter empatia e trabalhar com tudo isso, tá? Às vezes as pessoas me perguntam isso e se fosse assim, né, eu ia ter que ter muitas coisas para poder trabalhar na psicologia. E eu não consigo ocupar todos esses lugares. Então, você não precisa, tá? É possível através de estudo, através de conhecimento, através de uma metodologia e através do seu sentir, você ocupar esse lugar e apoiar e ajudar. Porque o teu conhecimento é técnico. É claro que eu tenho uma experiência, mas não é só de ter vivido, né? É uma experiência de prática, de quase 20 anos na clínica. Mas eu não tinha 20 anos atrás. Então, tem que começar uma hora. Então, o casal vai se desconectando, que tem, olha o estresse que está acontecendo. Olha a bagunça que muitas vezes se instalou na vida dele. Eles estão ali com, né, adrenalina disparando, medos, inseguranças, privação de sono, tem estressor maior, né, no sistema emocional do que a privação de sono, a exaustão e o não poder pedir pinico, né, porque tem uma vida ali dependendo deles. Isso vai fazendo com que eles se afastem como casal. Que seria um grande apoio, porque quando eu estou conectada com meu parceiro, isso também me nutre, isso também me alimenta, isso também alivia o meu estresse, o meu sistema emocional. Mas como eu estou ativada no sistema luta e fuga, eu olho muitas vezes para o parceiro, eu não, né? A mamãe e o papai, e enxergo um rival. Eu estou na luta, eu estou brigando com o mundo, nem sei com quem que estou brigando. Então, isso tudo eu estou aqui sinalizando, tudo que está acontecendo ali naquele sistema, tá? E nós, né? O foco é o bebê, eles não conseguem se dar autossuporte, eles não conseguem um também dar suporte para o outro. Eles começam, isso vai virando uma grande roda de estresse, retroalimenta, né?
eu já estou sem dormir, eu já estou cansada, eu já estou vivendo um monte de mudança, e eu não consigo relaxar o meu sistema para poder até pensar, né, racionalmente que seja. Eu não consigo ter momentos de, eu digo que é de reabastecimento, que é o papel do autocuidado no sistema emocional, né, de dar umas brechas, de dar respiro, e o parceiro, né, a conexão com o parceiro, a vida sexual, o lazer, eles são elementos muito importantes para esse respiro. E isso não está acontecendo. Então, imagina, aquelas pessoas, aquele casal está numa panela de pressão. E isso é muito importante que você que está me ouvindo aí entenda e compreenda essa pressão sobre a saúde mental desse pai e dessa mãe. Os sentimentos de culpa, de inadequação, porque conforme eu vou ficando estressado, eu começo a olhar e a me cobrar, né? O pai e a mãe, eles começam a se cobrar pelo relacionamento que eles imaginaram que ia ser de um jeito e está sendo de outro, cobrar porque eles não se sentem dando conta e eles não estão sabendo como fazer, se cobram porque eles estão brigando, se cobram porque eu estouro e acabo tratando mal o parceiro e às vezes eu me arrependo. No meio disso tudo, ainda tem que estar lidando com as diferenças dos papéis, né? Eu começo a me ver num outro papel, redefinindo a minha identidade. Eu digo assim, estou mais perdido do que cego em tiroteio. Tem uma frase até que eu escrevi, assim, o que eles mais queriam, que era ter uma família, era ter um filho, né? E constituir essa família. É o que eles acabam, por conta de uma série de coisas, e muitas eu já trouxe aqui, eles acabam como? É o que eles menos têm. Eles queriam se aproximar, construir algo junto, construir essa família que no imaginário, né, é tão desejada, porque é algo culturalmente muito forte, né, pelo menos na nossa cultura, né, eu conheci, casei, tive filho, tenho uma expectativa de uma grande maioria, e de repente eu olho para o lado e é o que eu menos tenho. E isso é muito frustrante. Então, a outra coisa que fica muito claro é que filho não salva casamento. Eles vão entender isso. E nós, o que a gente faz no meio disso tudo, né? Então, como eu estava falando, conhecer sobre todos esses gatilhos que estão ali. Eu estou falando aqui, né, tentando puxar um tema, mas cada tema desse eu posso ir abrindo, né, com um leque para contextualizar com todos os conceitos de um sistema familiar, da família hoje moderna, o que acontece, né? De um modo geral, os dois trabalhando, os dois precisando conquistar, porque a gente tem filho numa data que a gente está conquistando muita coisa, né? Estudo, carreira, vida financeira. E antigamente, né, o homem era o provedor, isso era a família tradicional, e a mulher cuidava do filho. Por um lado era mais simples, só que essa não é a realidade hoje. Então, hoje também tem esse convite para essa divisão de tarefas, mas ao mesmo tempo esse como administrar isso e abrir mão de coisas individuais, porque também somos uma sociedade de pessoas muito mais individualista, né? Nós somos uma geração que preza a sua qualidade de vida, o seu espaço, os seus afazeres, os seus estudos. E, para o ímpar, quem vai abrir mão? E se eu não tenho essa clareza, a guerra está instalada. E esse é um olhar que nós precisamos vir
né? Por isso que eu tô querendo trazer aqui que eu criei uma metodologia para vir caminhando, costurando isso tudo que eu estou falando. Porque a gente sabe que lá na frente, na clínica, as coisas chegam muito misturadas. Então, se eu não tenho muito um norte para onde olhar, como olhar, não é a receitinha de bolo amarrado, mas tem que existir uma metodologia de como conduzir isso, porque senão a gente se perde. Entender assim, tá, por onde eu começo? Né? E uma das coisas que é clichê na terapia de casal é a comunicação, que vai acontecer naturalmente ali na sessão, o teu trabalho de mediação, né, de escutar, isso já vai fazer parte de uma condução de uma sessão de terapia de casal. Mas eu quero ressaltar que você vai ali ajudar, você vai mediar, mas a comunicação, ela só é possível de acontecer se eu dei algum elemento, algum alimento para sair um pouco desse estresse, para sair um pouco dessa luta ou fuga que eles estão vivendo. Então, eu preciso estar dando elementos para esse casal, ou convidando, né, eles a se nutrirem um pouco. Eu preciso baixar o nível de estresse. Eu digo, como é que eu vou baixar a bandeira branca, né? Não que eles não vão conflitar, eles têm roupa suja para lavar, eles têm um momento que eles vão precisar falar, mas esse olhar é um olhar que nós precisamos ter, de estar sempre trazendo um elemento de conexão e um elemento de valor, né? Eu me torno mãe, ele se tornou pai, né? Antes disso, nós nos tornamos um casal, porém, será que agora nós conseguimos nos tornar um casal parental? Fica aí a pergunta. E o que é um casal parental? É um casal que está unido, apesar das suas diferenças, e vamos ter que trabalhar juntos, porque agora tem algo que é fruto nosso, que é o nosso filho, que depende de nós, que é metade de cada um, e que nós temos um projeto de vida juntos, mesmo que eles não fiquem juntos. Eles têm que ter clareza disso, de que apesar deles terem diferenças, porque eles já tinham diferenças, eles escolheram ter um filho. E reconhecer, né, a gente como psicólogo, poder estar reconhecendo que recursos individuais cada um tem, né? Esse pai, essa mãe, que recurso eles trazem para essa parentalidade conjunta? Porque eles não estão conseguindo ver, mas eles se escolheram. Então, com certeza, eles têm recurso. Cada um, né, esse pai e essa mãe, traz experiências de vida que são únicas. Traz a sua, eu digo, traz a sua mochila, né? As expectativas sobre ser mãe, as expectativas sobre ser pai. E essas histórias, elas podem ser fontes de muita inspiração. As lições, né, que eu aprendi da minha família de origem, que é diferente desta outra família de origem, que é a que a gente está falando aqui do conjunto de valores, né, que influenciam essa decisão agora conjunto. Então, essas diferenças que antes talvez não aparecesse tanto, a gente tem que estar ali no consultório percebendo que o que eles estão vendo como algo negativo foi algo de muita potência quando eles se conheceram. Porque são as escolhas da vida que a gente sempre escolhe algo diferente, complementar a nós. E depois que eu escolho diferente, eu quero mudar.
Olha quanta coisa a gente pode estar ali ouvindo, construindo com esse casal. E as habilidades práticas de cada um. Então, se o problema que eles estão vivendo é mais, vamos dizer, dinheiro, tem um que tem uma habilidade melhor para lidar com aquilo, que pode ensinar o outro, desde que tenha alguém mediando, né? Talentos únicos, porque eles são seres únicos, eles são especiais, eles têm muito a aprender um com o outro, eles apenas se perderam no caminho. Como ajudar, né? Esse é um trabalho que nós temos que fazer, comunicar e dar voz a eles. Esse é um outro elemento, né, que o meu tema é hoje, como ajudar esses casais a voltar a ter essa conexão. Nós precisamos gritar para o mundo e tornar isso algo que eles possam normalizar o pedido de ajuda, porque eles estão atolados num grau de estresse, precisando de suporte. E com vergonha, porque como assim? Você teve um filho, você era para estar no paraíso, é lindo. Não, mas eu não estou. E muitos casais não falam entre si que estão vivendo esse caos, que está em... Como assim? Eu tive um filho, eu estou amamentando, era tudo que eu queria, e eu estou desesperada. E aí, às vezes, você olha na rede social, né, e parece que todo mundo dá conta. Eu digo que parece que é igual na Rede Globo, né, só ligar o botãozinho. E aí eu olho para o lado e a amiga fala assim, nossa, eu estou apaixonada. Às vezes está vivendo um caos também, mas não compartilha. E aí eu olho e falo assim, meu Deus, eu sou a única que não dou conta. E claro, isso tem várias variáveis, inclusive da rede de suporte, do que cada um está vivendo. E dos disparadores do mecanismo parental de desconexão. Um deles tem a ver com a minha história de vida. Então, para algumas pessoas, viver aquilo vai levar ela para memórias de muita coisa que ela viveu na vida dela, inclusive de abandono, porque você está dividindo a atenção. Muitos maridos vão para esse lugar, porque antes ele era o queridinho da esposa, né? Existem algumas esposas que são muito maternais, e quando o filho chega, esse lugar não cabe mais, porque ela não dá conta. Então, olha quanta coisa nós temos para fazer. Existem alguns mecanismos protetores que nem não são 100% dos casais que passam por isso. Muitos não passam, porque eles têm elementos, né, da própria personalidade, da história de vida, e a forma deles se conectarem, talvez do casal, está mais saudável e facilita e não entrar nesse mecanismo de desconexão. Mas eu sempre falo que saber das informações, né, se preparar para algo um pouco mais realisticamente falando, facilita muito, porque quando eu sei o que eu vou enfrentar, ou eu imagino, e eu não estou no mundo da fantasia, opa, eu fico com mais possibilidade de pensar antes em recursos, em estratégias para lidar com aquilo tudo, tá? Porque ali, na hora que eu estou me afogando, é mais difícil eu achar a boia, né? O mundo está precisando da gente, né? Depois da pandemia, a demanda ficou muito grande. E eu penso que com essa loucura que a gente vive hoje de correria, de tudo, as pessoas estão se perdendo delas e acabam se perdendo desse outro, que elas amam, que elas escolheram construir uma família. E muitas vezes, eu sempre falo que eu entendi a minha conexão, né? Tem a ver com a minha história, mas eu entendi muito a minha conexão neste trabalho quando eu vejo a potência de alguém voltar para si, mas se conectar. Quando eu vejo um casal, né? Quando eles começam a se reconectar, eles conseguem lidar muito melhor com tudo isso e com esse estresse, né? Eu digo que é uma recarga de energia.
E eu acho fantástico, eu acho muito potente, e eu vi nisso algo que eu nunca tinha experimentado no individual. Não que eu não goste, hoje eu não atendo mais individual, mas eu atendi individual. Ainda tenho alguns pacientes que vieram comigo de muitos anos, mas eu atendo a individual há quase 19 anos, mas esse lugar no casal, eu não consigo sentir no individual, né? A potência, não sei se é porque eu tenho uma conexão com a família, tem um lugar da proteção do filho, né? Porque quando um casal briga, tem toda essa repercussão. Então eu sinto que eu consigo atingir tanto mais do que no individual, e aí fez sentido para mim. E agora eu estou tentando levar isso para o mundo. Beijo no coração e bora lá que tem muito trabalho para a gente fazer aí. Beijo.